com 11 líderes na ONU e Lula fica de fora na lista. Metrópolis política. Lula diz nos Estados Unidos que Trump errou ao escolher não conversar com o Brasil. Vamos para frente aí. CNN Brasil. Governo Trump vai anunciar mais retaliações ao Brasil. E segundo a CNN, eles dizem que o Trump pode expulsar a embaixadora do Brasil e romper com Lula, diz a CNN. Será que isso vai acontecer? Josi Donizete, obrigado. Deus abençoe. Space Liberdade, dá uma olhada. Trump diz que impôs tarifas no Brasil, pois o país está perseguindo cidadãos americanos e conta que vai se encontrar com Lula na semana que vem. Na verdade, o Trump surpreendeu todo mundo, né? Não surpreendeu? Na verdade, ele intimou o presidente brasileiro a ter uma conversa na semana que vem. A gente sabe que ele estava fugindo, né? Porque o governo brasileiro foge do Trump como o diabo foge da cruz, não é? Mas o Trump agora fez um convite oficial, não tem como fugir, né? Não vai ter como fugir, vai ter que... E ele disse que um olhou para o outro, se abraçaram, e ali pintou um clima, uma química. Se abraçaram, conversaram durante 39 segundos e combinaram uma conversa para dentro de uma semana. E ele disse que... vou ler aqui as coisas que ele disse. Parece um cara legal. Ele gosta de mim e eu gostei dele. Só faço negócios com gente de quem eu gosto. Quando não gosto, não faço. Por 39 segundos nós tivemos uma ótima química. E isso é um bom sinal. A porta-voz que estava com ele disse que foi espontâneo, que não foi nada planejado. E que realmente Trump sentiu isso. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos assistir esse vídeo aqui. Esse vídeo está muito forte, tá? Preste bastante atenção, porque você vai ficar impactado do que você vai ouvir, tá? Depois, comente, deixe seu like, compartilhe ao máximo de pessoas, porque isso vai nos ajudar muito, tá? Vamos lá, vamos continuar vendo aqui esse vídeo. E aí, será? Como será no Salão Oval, hein? Você já pensou semana que vem isso aí, hein? Olha aí, ó. Trump diz que impôs tarifas no Brasil, pois o país está perseguindo cidadãos americanos e conta que vai se encontrar com Lula na semana que vem. Abre aspas, diz Trump. Brasil enfrenta tarifas por tentar interferir em direitos de cidadãos americanos. Vamos nos encontrar semana que vem. Fecha aspas. Choquei. Donald Trump diz na Assembleia Geral da ONU que teve química com Lula, que o abraçou, achou o presidente brasileiro muito simpático e quer se encontrar com ele novamente na próxima semana. Space Liberdade. Lula chama a direita de falsos patriotas, afirma que Bolsonaro foi condenado por golpe e critica ações dos Estados Unidos. Abre aspas, disse o Lula. A agressão contra a independência do judiciário é inaceitável. Falsos patriotas arquitetam publicamente ações contra o Brasil. Fecha aspas, né? Coluna Cláudio Humberto. Quem fala isso é o Buzz Lightyear. A Melissa está falando, não é o Superman. Não, ele não fala para o alto e avante, não é o Superman que falava isso? Para o alto e avante, não é? Era o Buzz Lightyear. Desculpa aí, eu também, né? Acho que eu comi muito doce hoje aí, galera. Desculpa aí. Vambora, coluna Cláudio Humberto, pessoa física. Proibido de zanzar pelos Estados Unidos, Alexandre Padilha, ministro da Saúde, protestou em entrevistas contra o maltratamento ao Brasil. Lorota, a decisão de cancelar visto pessoal e intransferível é contra ele por violar os direitos humanos no tratamento aos médicos cubanos, análogos à escravidão, diz o Diário do Poder. O Globo, ministro Moraes diz que a aplicação de lei Magnitsky a esposa é ilegal. Contrasta com a história dos Estados Unidos. Globo News. O governo Trump descredibilizou a lei Magnitsky. O que está acontecendo agora são sucessivos ataques à nossa soberania. Vingança. Vingancinha. Ele está mediocrizando essa ferramenta de uma forma torpe. É a ruína moral e ética de um país a partir de um governo com essa inclinação totalitária. Analisa André Trigueiro, após presidente americano anunciar sanção contra a esposa do ministro Moraes. Vista Pátria. Ministro Marco Rubio diz que aliados que protegem Moraes serão responsabilizados pelos Estados Unidos. Diário 360. Benedito Gonçalves, do Missão Dada é Missão Cumprida, tem o seu visto revogado pelos Estados Unidos. Poder 360. Gonet.
perdeu o direito de ir aos Estados Unidos com passaporte português. No centro do poder, Jorge Messias, AGU de Lula, se revolta após perder o visto americano. Metrópolis, Jorge Messias, revogação de visto viola Estado Democrático de Direito. Arsênio, obrigado, Deus abençoe. Band de Jornalismo, diretor da Polícia Federal e delegado responsável por inquérito do golpe, tem vistos suspensos. Metrópolis, Paulo Capelli, Estados Unidos estuda tirar visto do comandante do Exército, General Tomás. Governo dos Estados Unidos estuda revogar o visto do General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. Por que será, né? Ninguém sabe. Marco Antônio Costa, dá uma olhada. Atualização. Confira os nomes que terão os vistos revogados pelos Estados Unidos. Que tiveram, na verdade, né? Jorge Messias, advogado-geral da União. 2. José Levi, ex-AGU e ex-secretário-geral de Alexandre de Moraes no TSE. 3. Benedito Gonçalves, ex-ministro do TSE. 4. Ayrton Vieira, juiz auxiliar do ministro Moraes no STF. 5. Marco Antônio Martim Vargas, ex-assessor eleitoral. 6. Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, juiz auxiliar do ministro Moraes. 7. Cristina Yukiko Kuzahara, eu acho que está certo a pronúncia, chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Com eles, familiares imediatos também perdem entrada nos Estados Unidos. Basta 360, obrigado. Doutor Jeffrey Chiquini no X, vistos revogados. A gente tirou aí, né, para trazer para você a informação mais correta possível, tá? Zé de Oliveira, obrigado, Deus abençoe vocês, a galera de Criciúma. Vistos revogados trouxe o Dr. Jeffrey Chiquini. Benedito Gonçalves, ministro do STJ, o famoso missão dada, missão cumprida, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e ex-corregedor-geral da Justiça Eleitoral, foi relator na inelegibilidade de Bolsonaro. Marco Antônio Martim Vargas também foi alvo das sanções. Foi juiz auxiliar de Moraes durante o período em que ele comandou o TSE nas eleições de 2020. Hoje é desembargador do TJ em São Paulo. Juíza Raquel Rocha, atual juiz auxiliar de Moraes no STF. Jorge Messias, atual AGU do governo Lula. Ayrton Vieira, atualmente desembargador do TJ São Paulo. Vieira foi juiz e instrutor do gabinete de Moraes no STF. José Levi, ainda não confirmado, mas aparece na lista da CNN Brasil. Ele foi ex-AGU do governo Bolsonaro. Levi traiu Bolsonaro, pediu demissão da AGU e no ano eleitoral de 22 virou secretário-geral da presidência do TSE, à época comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Revista Oeste, vamos lá, Gonê retira Bolsonaro de denúncia por considerar lícita ajuda ao filho fora do país, né? O Bolsonaro ficou preso por prisão domiciliar justamente por isso. Agora a gente não sabe o que vai acontecer, porque o Gonê retirou a acusação contra ele. Teoricamente, vão retirar também a sua prisão. Teoricamente, né? Space Liberdade, dá uma olhada. PGR pede condenação de Felipe Martins por tentativa de golpe. Diário 360, Gonê pediu busca e apreensão contra seu próprio assessor por suspeita de vazar informações. Sidney Varela, e aí, Varão? Deus abençoe você. Não esquece de entrar e fechar a janela, né? Já falou com o Fabinho, já entra e fecha a janela, você tá ligado, né? Space Liberdade, olha aí. PGR denuncia Eduardo Bolsonaro no STF e inquérito sobre coação em processo judicial. Space Liberdade, veja. Michel Temer diz que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos prejudica o Brasil e critica gestos do governo Trump, abre aspas, disse o ex-presidente Michel Temer, especialmente em relação à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Acho que não é útil para as relações entre Brasil e Estados Unidos. Diário do Poder, Temer diz que a PEC da blindagem criou um problema para o Congresso. Parece que criou mesmo. Metrópolis. Eu também acho, irmã Silvana Zimmer está dizendo assim, mas no desenho das antigas, o Superman dizia isso mesmo. Pois eu lembro também que eu sou antigo. É que eu tinha a Nutella, né? Esse Superman viadado que tem hoje aí, né? Antigamente ele falava isso, né? Pessoal, dessa pausa aqui, tá? Somente para poder falar para vocês o seguinte. Você vai ficar impactado ainda no final desse vídeo. O final desse vídeo aqui tá muito forte. Então preste bastante atenção, porque você vai ficar impactado mesmo, tá? Depois aí comente bastante, tá? O final dele você vai ficar mais impactado ainda. Mas com isso desmontou um bom trunfo de Lula, que era ter um embate, né? Ele não quis conversar com Trump nenhuma vez,
todo mundo que recebeu as tarifas tomou a iniciativa, ligou para o presidente dos Estados Unidos e negociou de alguma forma, cedeu algumas coisas e tal, mas enfim, acertou, como fez a presidente esquerdista do México, né, que recebeu acho que 50% também, e se comprometeu a não deixar mais passar droga nem imigrante ilegal, né, e resolveu. E Lula ficava, se quiser ele liga, se quiser ele liga, claro que ele não vai ligar. Os 50% de tarifa é o bode que ele botou na sala, esperando que o dono da sala vá falar com ele para acertar as pontas, né? Mas, enfim. E aí, Lula estava... Bato em Trump, bato no dólar, falo no Sul. Está cheio de gente. China virou Sul, né? Se sente meridional. A Rússia se sente meridional. Ficou todo mundo à força do Sul. Ficou com a África do Sul, e bate em Israel, né? Mas, enfim, agora vai ter que conversar com Trump. E Trump, com essa simpatia toda, tirou as armas de Lula, tomou a iniciativa. Tanto que fez um discurso sereno, sem dar nenhuma resposta ao discurso anterior de Lula contra Israel, dizendo que as sanções são não há justificativa para medidas arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. Justificou a condenação de Bolsonaro. Não tocou em Moraes, nem Trump. Mas, enfim, agora o chanceler, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, já foi instado a dizer como é que vai ser esse encontro. Ele disse agora que vai ser via digital. Agora é via digital, mas quem sabe, né? Eu acho que já gostaria de ficar em Nova York para esse encontro, ficar com Lula lá, né? Talvez Lula volte. Vamos ver em que ponto essa conversa pode esquentar. Está cheio de gente com medo. Ele vai fazer o que fez com o Zelensky. Expor na frente de todo mundo. Aliás, o discurso de Trump defendeu muito os interesses da Ucrânia. E os limites, a soberania da Ucrânia, o território da Ucrânia. E foi bem crítico contra a Rússia. Está em jogo essa questão palestina, que Lula apoiou muito. O presidente, o Macron, também reconhecendo o Estado palestino como se fosse uma novidade. Isso é lá de 1993, nos acordos entre Israel e a Organização da Libertação da Palestina. Só que o Hamas tirou a Organização da Palestina para aniquilar com Israel. A Organização da Libertação da Palestina, de Yasser Arafat, reconhece o Estado de Israel. E com isso é também reconhecida o direito da Palestina ser um Estado, tanto que começou já com a Autoridade Palestina, que tem embaixador aqui em Brasília. Eu conheço o embaixador, está aqui há muito tempo. Mas, enfim, Portugal reconheceu. Aí eu ouço o deputado Bruno Nunes dizendo que a Assembleia da República não decidiu nada sobre isso, que o ministro de Relações Exteriores de Portugal falou por conta própria, que Portugal reconhece, que não há uma decisão de Estado a respeito disso. Então, a política que se derrama lá na ONU. Bom, o deputado Hugo Mota bloqueou a questão de Eduardo Bolsonaro ser líder da minoria, né? Líder da minoria é o líder do maior partido de oposição, só do partido, né? O bloco. Sendo que o líder da oposição é maior, né? É o líder, é a liderança de toda a oposição. Mas, e agora, Hugo Mota disse que não, foi uma decisão técnica, né? Ele consultou a consultoria jurídica da Câmara para tomar essa decisão e agora o assunto já está na comissão de ética para verificar se vão esperar que faça um terço de faltas ou não para cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro. E, aliás, Lula tem a oportunidade de conversar sobre esses assuntos com Trump, né? Para mostrar que o embaixador lá não é o Eduardo Bolsonaro, e sim o Lula. É uma chance que ele tem. Bom, uma outra questão lá no Senado, né, foi a Câmara, vocês estão lembrados, aprovou a emenda constitucional da blindagem
dos deputados, ou seja, os deputados se defendendo do Supremo. É dirigido ao Supremo isso. Eu acho que basta o artigo 53 da Constituição. Deputados, senadores são invioláveis civil e criminalmente por quaisquer palavras, ou votos, ou expressões, enfim. Eles são invioláveis. Mas não se obedece, não acontece nada. Né? Mas, enfim, aí no Senado, Alcolumbre, o relator Alessandro Vieira e o presidente da comissão especial, Otto Alencar, vão enterrar essa lá no Senado. Né? E também está lá, assim como Alcolumbre, congela os pedidos assinados por mais da metade dos senadores de impeachment de Moraes, por exemplo, Moraes entre outros. O parecer do jurídico da Câmara diz que, estando fora do país, o líder é apenas um simbolismo que contraria as normas regimentais. Por falar nisso, como vocês sabem, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram denunciados pela Procuradoria-Geral por coação, que cometeram crime de coação contra a Justiça no processo de Jair Bolsonaro, que foi condenado. Então, a coação, suposta coação, não teve nenhum efeito. É um crime que não causou prejuízo à Justiça. Enfim, essas coisas não surpreendem mais ninguém. Né? E, por fim, eu queria ler para vocês. Eu recebi de um amigo que é padre, lá na Amazônia, lá dentro da Amazônia, e ele me diz o seguinte: o governo afirmou que tirou milhões da pobreza. Será que é mesmo? Neste dia 25, neste domingo do tempo comum, na primeira leitura do profeta Amós, ele faz advertências severas para não se explorar os pobres. Creio que essas grandes afirmações do profeta são de suprema utilidade para o nosso tempo, pois se explora ao pobre com finura, astúcia e maldade, como os descontos nas minguadas aposentadorias, servidores com salários poupudos põem a mão no dinheiro do necessitado. Outro tema sério, o governo diz que tirou 30 milhões da pobreza. Porém, como pode ser verdade isso, se vai destinando bolsas diversas, Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Energia, há uma contradição. Se tirou da pobreza, por que precisa da bolsa? Se de fato tirou da bolsa, não há necessidade de programas de ajuda. Será que aqui também não há uma sutil exploração do pobre? Por que essas ajudas sem critério? Porque colocam as pessoas numa atitude de inércia e acomodação. Poderiam trabalhar, porém é mais fácil e cômodo comer o pão com o suor dos outros. Todos conhecemos o ensinamento bíblico: comerás o pão com o suor do teu rosto. Não queremos anular o ensinamento básico de Cristo, de aliviar, ajudar os necessitados, para que se promovam, que caminhem em pernas próprias. Pega a tua cama e vai para casa. Lembram disso? É menos o João, Marcos, Lucas e Mateus. A história do paralítico, que estava deitado numa... Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho, tá? Obrigado do fundo do meu coração. Peço a vocês que deixem seu like, compartilhe, convide mais pessoas para estar assistindo aqui o nosso conteúdo, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.